Existe uma cobrança silenciosa sendo feita contra você todos os dias. Uma cobrança que não aparece em boletos nem em contratos, mas que consome sua energia, sua presença e, pouco a pouco, a sua essência. E o mais inquietante é que quase ninguém percebe. Sem notar, passamos horas mergulhados nas redes sociais. Elas se tornaram o principal portal entre nós e o mundo. É por ali que conversamos, observamos, acompanhamos a vida de pessoas que nunca encontramos pessoalmente. Muitas vezes conhecemos alguém primeiro pela tela e só depois pela realidade. Mas vale interromper por um instante, respirar com atenção e olhar com lucidez. O que exatamente essas plataformas revelam? Tudo parece bonito, tudo parece impressionante. Mas o que isso realmente mostra sobre quem está por trás das imagens? Na maior parte das vezes, revela apenas o quanto estamos empenhados em parecer extraordinários. Além disso, pouco se vê sobre caráter, pouco se vê sobre valores. Quase nada aparece sobre fragilidade, dúvidas ou humanidade. Vemos conquistas, mas não vemos as batalhas silenciosas. Vemos status, mas não vemos a alma. Vemos resultados, mas não vemos o coração. E isso revela muito sobre a maneira como passamos a enxergar uns aos outros. Aos poucos, o interesse genuíno pelas pessoas foi sendo substituído pelo interesse pelo desempenho delas. Em vez de perguntar como você está, perguntamos o que você conquistou. Em vez de nos importarmos com o bem-estar, passamos a avaliar sucesso. Sem perceber, criamos uma cultura profundamente obcecada por resultados. Entramos num ciclo estranho. O valor de alguém começa a ser medido pela última vitória. A conquista mais recente vira critério de importância. O desempenho mais visível passa a definir dignidade. E então surge uma pergunta desconfortável. Será que esquecemos que um ser humano possui valor simplesmente por existir? Ou passamos a nos enxergar como ativos avaliados apenas pelo que entregamos? Se for assim, não é difícil entender por que tanta gente vive cansada, ansiosa e com a sensação constante de não ser suficiente. Observe como tratamos quem não vence. Quem não atinge expectativas rapidamente recebe rótulos. Fracassado, improdutivo, parado. Como se falhar em resultados fosse falhar como ser humano. Hoje, existir parece não bastar. É preciso provar o tempo inteiro que se merece existir. Como se tivéssemos deixado de ser pessoas e nos transformado em funções. Você já não é apenas alguém. Você é aquilo que produz. O valor deixa de vir da humanidade e passa a depender do cargo, da renda, da reputação. A identidade deixa de nascer do ser e passa a depender da performance. Talvez por isso admiramos tanto quem acumula mais, quem sobe mais rápido, quem ostenta reconhecimento. E quase sem perceber, começamos a julgar todos, inclusive nós mesmos, a partir desses critérios. Quando conhecemos alguém, a pergunta mais comum parece inocente. E você? Faz o que da vida? Mas raramente significa sonhos, essência ou quem a pessoa é por dentro. Na prática, a pergunta quer dizer: qual é a sua posição? Quanto você produz? Quanto você vale? A resposta vira uma espécie de apresentação comercial. Cada um tentando resumir a própria utilidade em poucas frases, como se estivesse anunciando a própria marca. Vivemos calculando o valor uns dos outros. E o critério quase sempre é o mesmo: realização. Quando uma sociedade passa a medir valor por conquistas, a autoestima passa a depender delas. Passamos a observar a vida dos outros e quase automaticamente comparamos com a nossa. Tentamos descobrir onde estamos numa hierarquia invisível. E as redes ampliam esse mecanismo ao máximo. Você compara aparência, carreira, dinheiro, estilo de vida e reconhecimento. Sempre existe alguém aparentemente melhor. Sempre alguém mais à frente. E quanto mais você observa, menor pode se sentir. Essa lógica alimenta uma corrida silenciosa. Trabalhar sem parar, competir o tempo inteiro, acumular cada vez mais, uma corrida interminável. Nesse jogo, o destino pouco importa. O que importa é não ficar para trás. De repente, o valor de uma pessoa passa a ser medido como o desempenho de uma máquina. Quanto produz, quanto entrega, quanto consegue competir.
Só contam números, resultados visíveis e indicadores mensuráveis. O sentido mais profundo da vida vai sendo empurrado para o canto, como se fosse irrelevante. E quase ninguém percebe a ironia. Criamos um sistema que nos esgota e chamamos isso de sucesso. Corremos em busca de liberdade, mas nos tornamos cada vez mais presos. Trabalhamos mais, nos cobramos mais, nos comparamos mais e ainda chamamos isso de evolução. Às vezes pagamos para aprender a nos explorar melhor. Compramos métodos e estratégias apenas para nos tornarmos versões mais produtivas de nós mesmos. É como se estivéssemos aperfeiçoando a própria prisão sem perceber. Tudo isso para alimentar algo extremamente frágil, a aprovação externa. Curtidas, elogios, reconhecimento momentâneo. Uma validação que hoje te coloca no topo e amanhã já te esqueceu. Mesmo assim, continuamos correndo atrás desse ruído, porque aprendemos que só somos considerados valiosos quando acumulamos conquistas. Mas o mundo mudou de forma silenciosa. Antes o controle vinha de fora. Regras claras, limites e proibições. Hoje o controle vem de dentro. Já não somos apenas obrigados a obedecer. Somos pressionados a performar, produzir e nos superar constantemente. O discurso parece positivo. Você pode tudo. Você pode crescer. Você pode vencer. Mas existe uma armadilha nisso. Quando tudo depende apenas do seu desempenho, qualquer falha parece culpa sua. A cobrança se torna interna. Você se vigia, se pressiona, se compara e se exige o tempo inteiro. A exploração já não vem apenas de fora. Passa a nascer dentro de você. E o resultado aparece: cansaço constante, ansiedade normalizada e uma sensação persistente de insuficiência. Quando o mundo repete que você precisa ser bem-sucedido o tempo inteiro, o que acontece com quem não consegue? Se o valor depende de resultados, o fracasso deixa de ser apenas um erro. Passa a parecer uma falha de valor humano. E isso cria uma ferida silenciosa. Para fugir da sensação de inferioridade, muita gente começa a viver em autopromoção constante. A vida vira vitrine, a imagem vira prioridade, e surge uma obsessão coletiva por validação. Num ambiente em que todos precisam se vender o tempo inteiro, é quase inevitável que o ego se torne um projeto permanente. Ser admirado vira necessidade básica. Ser visto vira prova de existência. E assim seguimos competindo por atenção, por status e por aprovação. Desde cedo nos dizem quem devemos ser, o que conquistar e como viver. A vida se transforma num roteiro escrito antes mesmo de termos consciência. E quando deixamos de cumprir o papel esperado, algo muda. A lógica se internaliza. Se produzo, valho. Se conquisto, mereço. Se falho, não sirvo. A autoestima passa a depender de resultados. Só que a vida não é feita apenas de vitórias. Ela também é feita de pausas, erros e incertezas. Então surge a pergunta essencial: o que realmente define o valor de alguém? Talvez exista um caminho mais estável, um valor que nasça simplesmente do fato de estar vivo. Se tudo o que você conquistou desaparecesse hoje, quem ainda seria você? Porque se o seu valor depende apenas do que você conquista, qualquer queda pode parecer o fim. Mas se ele nasce do simples fato de ser, ninguém pode tirar isso de você. Se essa reflexão despertou algo em você, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários em que momento percebeu que estava medindo seu valor apenas por resultados. Seu valor não depende do que você produz. Você é valioso por quem você é.